Legal. Vamos começar a resolver. Vamos resolver agora o exercício 5, que ele fala o seguinte. A temperatura na superfície da Lua chega a atingir 127 graus Celsius. Calcule a velocidade quadrática média do hidrogênio molecular, que é uma molécula com 2 átomos de hidrogênio aqui, a essa temperatura e compare-a com a velocidade de escape da superfície da Lua. Depois ele pede para a gente ver, para a gente explicar qual é a conclusão que a gente pode tirar dessa comparação. Tá? E aqui eu coloquei como referência a velocidade de escape na superfície da Lua, 2,4 km por segundo. Essa é a velocidade que um objeto tem que ter na superfície da Lua para que ele consiga escapar da órbita da Lua. Então, se você lançar um objeto com uma velocidade maior que essa a partir da superfície da Lua, esse objeto vai sair de órbita e nunca mais vai retornar para a Lua. Se você jogar o objeto para cima com uma velocidade que é menor do que essa, o objeto vai subir, 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 vai chegar uma hora que ele vai parar, vai ser atraído novamente pela Lua e aí ele vai voltar para a Lua. Tudo bem? Então essa é a velocidade mínima que um objeto tem que ter na superfície da Lua para ele escapar da órbita. Tá? Legal. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a velocidade quadrática média. Gente, aqui eu vou fazer com bastante calma a dedução de onde vem a velocidade quadrática média usando o teorema da equipartição da energia. Tá? No exercício 2, se eu não me engano, tinha que calcular a velocidade quadrática média no item. Eu só joguei a fórmula e falei que ia explicar nesse exercício, então aqui eu vou explicar com bastante calma. Tá? Gente, o que o teorema da equipartição da energia diz é que a energia de cada molécula ela é distribuída nos graus de liberdade que aquela molécula tem. Tudo bem? Sendo que a gente tem meio de kBt para cada grau de liberdade. Tudo bem? Então, cada grau de liberdade da molécula vai contribuir com meio de kBt na energia daquela molécula. Tudo bem? Certo. Então, vamos olhar para a molécula de H2, a molécula de hidrogênio. Né? A energia cinética dessa molécula vai ser meio de m vezes a média de v quadrado, né? Porque cada molécula vai ter uma velocidade diferente. Então, em média, a gente pode dizer que essa energia cinética média, que está relacionado com o meio de kBt, vai ser meio de m vezes a média de v quadrado. E isso vai ser igual a kBt sobre 2 vezes o número de graus de liberdade. Então esse Fp representa o número de graus de liberdade. Tudo bem? A gente vai vamos fazer toda a conta em função desse Fp e aí no final a gente discute quanto que ele vale. Tudo bem? Bom, isolando a média de v quadrado, a gente obtém Fp kBt sobre eminho, onde eminho é a massa da molécula. Tá? Geralmente a gente não gosta de fazer conta com massa de molécula, então o que a gente vai fazer? A gente pode trocar a massa da molécula pela massa molar dividindo pelo número de Avogadro. Por quê? A massa molar é a massa que eu tenho em 1 mol. O número de Avogadro é o número de moléculas que eu tenho em 1 mol. Se eu dividir a massa que eu tenho em 1 mol pelo número de moléculas que eu tenho em 1 mol, eu vou ter a massa de uma única molécula. Tudo bem? E aí eu substituo essa relação no lugar do eminho, fica aqui o emão e o Na vai para cima. Tudo bem? E aí você tem que lembrar que Na vezes Kb, ou seja, número de Avogadro vezes a constante de Boltzmann, dá a constante R dos gases ideais. Tudo bem? Então fica aqui que o valor esperado, a média de V quadrado, é número de graus de liberdade vezes R vezes T dividido pela massa molar, emão. Tudo bem? Então reparem que eu pude trocar o Kb sobre eminho por R sobre emão. Legal? Bom, a velocidade quadrática média ela é a raiz quadrada da média de V quadrado. Essa é a definição de velocidade quadrática média. Tudo bem? Então a gente tira a raiz quadrada da média de V quadrado e a gente obtém então raiz de Fp RT sobre emão. Então essa é a expressão da velocidade quadrática média. Agora vamos discutir esse Fp aqui. Gente, quando a gente tem um gás, o que a gente tem? Então a gente tem um gás, certo? Esse gás pode ser monoatômico. Quais são os gases monoatômicos? Principalmente os gases nobres, tá? Hélio, xenônio, criptônio, argônio são gases nobres. E eles são gases monoatômicos, ou seja, o próprio átomo é o constituinte do gás. Os átomos estão livres ali, os átomos do gás daquele elemento estão livres e isso que constitui o gás. Só que quando a gente tem gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, eles não são átomos livres, eles são moléculas. O gás hidrogênio é H2, o gás oxigênio é O2, o gás nitrogênio é N2. Temos, por exemplo, o gás amônia, que é NH3. Temos vapor de água, que é a água acima de 100 graus Celsius, H2O, que são moléculas, não são átomos livres. Né? Então, quando a gente tem, por exemplo,
um gás monoatômico, que são os gases nobres praticamente, só os gases nobres, ou gases diatômicos ionizados, mas isso é uma coisa mais... não vamos entrar nesse detalhe. Então, quando a gente tem um gás monoatômico, a gente trata o gás como uma bolinha rígida, como uma bolinha mesmo. Então, uma bolinha, um ponto material, só tem 3 graus de liberdade. Então, para todo gás monoatômico, o número de graus de liberdade é 3. Tudo bem? Agora, quando a gente tem um gás diatômico, além do centro de massa poder ter 3 graus de liberdade devido à translação, a gente vai ganhar 2 graus de liberdade extras devido à rotação que essa molécula diatômica pode ter em torno de 2 eixos específicos lá. Então, o número de graus de liberdade passa a ser 5. Além disso, se você aumentar muito a temperatura, um gás poliatômico, diatômico ou poliatômico, as moléculas elas podem vibrar com relação à posição de equilíbrio. E aí a gente ganha mais 2 graus de liberdade e o FP passa a ser 7. Tudo bem? Mas o que acontece? Para gases diatômicos, se a gente tiver em temperaturas muito baixas, os graus de liberdade associados à rotação, eles continuam não existindo, eles continuam congelados, vamos dizer assim. A temperaturas muito baixas, eles estão congelados. Então, gases diatômicos a temperaturas baixas, a gente vai continuar usando FP igual a 3. Para gases diatômicos a temperatura mais elevada, quando os graus de liberdade associados à rotação estiverem ativos, né, forem ativados, a gente passa a usar FP igual a 5. E se a gente aumentar mais ainda a temperatura e os graus de liberdade associados à vibração forem ativados, a gente passa a usar FP igual a 7. Tá? E é com esses valores de FP, dos graus de liberdade, que a gente calcula a energia interna do gás que está aqui. A energia interna de um gás vai ser o número de partículas que eu tenho vezes a energia média de cada partícula. A energia média de cada partícula, como eu disse, era kBt sobre 2 para cada grau de liberdade. A gente multiplica pelo número de graus de liberdade, a gente tem então FP kBt sobre 2, que é a energia média de cada molécula. Tudo bem? Quando a gente multiplica essa energia média de cada molécula por N, pelo número de moléculas, a gente tem a energia total do gás. Então, quando a gente vai calcular a energia interna de um gás, a gente tem que saber que tipo de gás que é, se é um gás diatômico, monoatômico, tem que saber em qual regime que a gente está. Se for um gás monoatômico, 3 graus de liberdade acabou. 3 meios de NKBT. Se for um gás diatômico, a gente tem que ver em que regime a gente está. Se a gente está no regime de baixas temperaturas, em que só a translação, só temos 3 graus de liberdade associados à translação, ou se os graus de liberdade associados à rotação já estão ativos, a FP passa a ser 5. E em temperaturas mais altas, a vibração aparece e a FP passa a ser 7. Tudo bem? Então, quando a gente vai calcular a energia interna, a gente sempre tem que olhar para isso. Agora, vamos pensar no negócio. A gente quer calcular a velocidade quadrática média, certo? Para a velocidade quadrática média de um gás diatômico, por exemplo, com os graus de liberdade de rotação, a velocidade, a velocidade quadrática média, ela está associada, se a gente olhar para a expressão que a gente usou aqui, ó, ela está associada à energia cinética de translação. Meio de mv quadrado é energia cinética de translação. Não, isso não tem rotação incluída, não tem rotação embutido aqui. É exclusivamente de translação. Então, quando a gente estiver falando de velocidade quadrática média, mesmo que a gente esteja falando de um gás diatômico, em que com graus de liberdade associados à rotação ou vibração ativos, o FP que a gente usa para calcular a velocidade quadrática média continua sendo 3, porque a velocidade quadrática média está levando em conta apenas os graus de liberdade da translação, porque ela vai dar a velocidade quadrática média do centro de massa da molécula. Então a gente só está considerando os graus de liberdade associados à translação. Então, a fórmula da velocidade quadrática média é raiz de 3RT sobre Emão, e isso vale para qualquer gás ideal, seja ele diatômico, seja ele monoatômico, poliatômico, a temperaturas baixas, a temperaturas altas, não importa. Tá? Então, é muito importante a gente ter essa distinção. Eu não precisava ter colocado, quando eu comecei a conta aqui, eu não precisava ter colocado FP aqui. Eu podia ter colocado 3 direto. Tudo bem? Porque associado à energia cinética de translação, a gente só tem 3 graus de liberdade. Não importa qual gás em qual regime. Tudo bem? Eu quis fazer essa conta, fazer essa discussão, para comparar duas situações diferentes. Quando a gente vai calcular a energia interna do gás, a gente considera tanto a energia de translação, quanto a de rotação e a de vibração se ela estiver lá. Por isso que a gente tem que considerar os graus de liberdade, seja 3, seja 5 ou seja 7. Porém, quando a gente vai calcular a velocidade quadrática média, isso não precisa ser levado em conta, porque a velocidade quadrática média está associada à energia cinética de translação, portanto são apenas 3 graus de liberdade. Então, decorem, coloquem na cabecinha de vocês
velocidade quadrática média igual a raiz de 3R1T sobre Emão. Legal? Aí é só substituir, né? Bom, raiz de 3 vezes 8,31 vezes 400 é a temperatura, né? 127 graus Celsius equivale a 400 Kelvin, dividido pela massa molar do H2, que é 2 gramas, então eu coloquei o 10 a menos 3 aqui para passar para quilograma. E fazendo essa continha, a gente obtém 2,2 10 a terceira metros por segundo, que é 2,2 km por segundo. Legal? Reparem que essa velocidade é menor que a velocidade de escape. O que significa isso? Significa que as moléculas de H2 não têm velocidade suficiente, né? Há uma temperatura de 120 graus Celsius, 127 graus Celsius na superfície da Lua. As moléculas de hidrogênio, de gás hidrogênio, não têm velocidade suficiente para escapar, porque a velocidade quadrática média delas é menor que a velocidade de escape. Portanto, o gás hidrogênio não vai escapar da órbita da Lua. Portanto, a gente vai ter hidrogênio na atmosfera da Lua. Acho que essa é a conclusão que a gente tem que tirar. Legal? Então, só para resumir aqui, o que vocês têm que tirar desse problema é para calcular a velocidade quadrática média, raiz de 3RT sobre Emão, para qualquer gás ideal, seja ele monoatômico, diatômico, poliatômico, em regimes de rotação, vibração, blá blá blá, isso não importa. Associado à translação, nós temos 3 graus de liberdade apenas. Então, a energia média de uma molécula associada à translação é 3 meios de kBt. Tudo bem? Então, é isso.